Este é o Fora de Órbita, um podcast de temas internacionais com Jorge Costa e Pedro Caldeira Rodrigues, no esquerda.net. Bem-vindos a mais um Fora de Órbita. Olá, Pedro Caldeira Rodrigues. Olá, Jorge. Hoje o episódio é esta semana frenética e a visita de Macron a Lisboa na próxima semana. Na primeira parte vamos abordar a mudança de regime que Donald Trump quer fazer na Europa, a morte cerebral da NATO, o regresso da NATO à morte cerebral e esta aliança entre os oligarcas de Moscovo e de Washington. Na segunda parte, a partir dos 19 minutos, vamos tratar de Macron, que parece ser candidato a chanceler europeu. Ele que é o grande defensor da corrida aos armamentos na Europa. Vamos ver se essa debilidade europeia em matéria militar é real ou imaginária. E na terceira parte, a partir dos 32 minutos, vamos conhecer melhor, nesta semana em que Macron vem a Lisboa, o percurso político desse chefe, um líder fraco dentro do seu próprio país, onde vive em permanente crise política, e também no mundo onde a influência francesa vem sendo cada vez mais consistentemente contestada. Fica connosco. Esta foi das semanas mais vertiginosas dos últimos tempos na situação internacional. Além do enunciado da proposta de Trump para o acordo na Ucrânia, tivemos o discurso do vice-presidente J.D. Vance em Munique, na Cimeira Europeia, com países europeus, e tivemos depois a reunião de emergência, duas reuniões de emergência promovidas por Emmanuel Macron, juntando governantes europeus. Pedro, como é que viste a proposta de Trump, as negociações que foram abertas na Arábia Saudita? Bom, para já, o local escolhido para o encontro para o primeiro encontro oficial entre altos representantes russos e norte-americanos desde o início da invasão em larga escala da Rússia, em 2022, a Arábia Saudita, um país totalitário, mas também com uma influência decisiva naquilo que poderá ser o novo mapa do Médio Oriente, que a administração norte-americana também está a preparar, neste caso com Israel. De qualquer forma, em relação à Ucrânia, isto caiu como uma bomba. Isto fez lembrar uma frase do escritor uruguaio Eduardo Galeano, que há uns anos foi entrevistado. Numa entrevista, perguntaram o que é que ele achava da palavra comunidade internacional, e ele respondeu que era uma palavra lindíssima, das mais belas do mundo, só que tinha um problema: é que não existe. E isso, o que aconteceu nestas duas últimas semanas faz lembrar precisamente isso. Faz lembrar o falhanço, o colapso total das instituições internacionais, do direito internacional, e a confirmação da lei do mais forte. Quando Trump admite estar a preparar-se unilateralmente para negociar um acordo de cessar-fogo com Putin, e nos termos, ou respeitando alguns termos do presidente russo, que a Rússia tem um exército muito poderoso, que conquistou muito território e que não vai conseguir perder esse território, etc. Isso é, evidentemente, uma crítica a Kiev, não é? E que se acentuou depois nos últimos dias, concretamente no início desta semana, quando ele disse que sugeriu que Zelensky era um ditador, etc. Não é? Portanto, para além disso, o envio pelos Estados Unidos de 11 perguntas aos europeus sobre o que é que intencionam fazer na Ucrânia ainda vai provocar mais turbulência, digamos assim, mais agitação e mais confusão nas hostes da Europa. Ainda não se conseguiu saber se o governo português recebeu esse inquérito ou se esqueceram de mandar para cá. Esqueceram de mandar para cá. E no qual, depois, isso é uma coisa que veremos mais à frente, no qual Macron, o presidente francês Macron, tentou de alguma forma substituir-se à liderança da União Europeia e ser ele a liderar, digamos assim, uma tentativa de resposta conjunta, coletiva da Europa a esta nova abordagem da administração Trump, e que até agora se revelou um total fracasso. Sim, e os contornos da proposta para a Ucrânia têm mais desta característica de choque e pavor que tem marcado os primeiros dias do governo do Trump, não é? Como dizia o Paul Krugman, a ideia de que o governo Trump à Ucrânia não oferece nada a não ser uma fatura
pelos serviços prestados até agora, não é? O Trump, a única coisa que disse a Zelensky foi você é o culpado desta guerra, foi a Ucrânia que a iniciou, é um ditador porque o seu mandato já deveria ter terminado e a lei marcial adiou as eleições. E o que a Ucrânia tem a fazer é pagar aos Estados Unidos pelas armas recebidas até hoje, concedendo ad eternum e perpetuamente metade das receitas das terras raras e dos minerais valiosos do país. Mas sabes, nesse aspecto parece-me que está em causa aqui é também um fracasso total da estratégia da União Europeia e da administração Biden, que passava por aquilo que eles diziam que tinha que ser necessariamente, para a preservação da segurança na Europa, a derrota estratégica da Rússia. Claro. Não era só a vitória da Ucrânia, era a derrota estratégica da Rússia. E dá-me a ideia que essa derrota estratégica da Rússia está mais longe que nunca, sobretudo depois desta viragem de 180 graus da administração norte-americana. Isso para a Europa é um problema existencial hoje em dia também, não é? Sim, parece ser o caso em que a estratégia da luta até à derrota final da Rússia se virou contra a própria Europa, que foi totalmente irrelevante na promoção de uma solução de paz. Exato. Não tentou qualquer esforço diplomático ao longo destes 3 anos e de repente os Estados Unidos tiraram-lhe o tapete e a Europa ficou sem discurso e sem lugar. Sim. O segundo momento, que também ocorreu praticamente no mesmo dia dessa reunião na Arábia Saudita, foi o discurso de J.D. Vance na Conferência sobre Segurança em Munique, que é um discurso histórico que merece ser lido na íntegra, porque ele é praticamente o enunciado de uma nova política de mudança de regime. Os Estados Unidos, os neoconservadores norte-americanos, lançaram essa expressão na altura da invasão do Iraque, não é? Que era o objetivo aliás, o Putin depois copiou um bocado isso com a desnazificação da Ucrânia. No caso do Iraque era a mudança de regime o objetivo daquela invasão. Pois, J.D. Vance, o discurso que faz em Munique... E o novo Médio Oriente democrático, todo esse enunciado. Exatamente. Claro, sob os lençóis de petróleo que não foram nunca esquecidos ao longo do caminho. Agora, o discurso de J.D. Vance em Munique é praticamente o enunciado de uma mudança de regime na Europa. É os Estados Unidos, o governo americano, a assumir o objetivo da urbanização, no sentido da transformação autoritária dos regimes europeus a partir do exemplo húngaro, que é o mais próximo da administração Trump neste momento, com críticas que assentam na ideia de que a Europa, os governos europeus, as entidades europeias, ao introduzirem restrições à circulação de mentiras nas redes sociais, estão a fazer censura, ao protegerem os direitos das mulheres, estão a limitar a liberdade de expressão, ao identificarem a presença do discurso de ódio, estão a ser hipócritas e a censurar. Há uma espécie de... é um discurso tipo Ventura, que é, chegou a época das redes sociais. O jornalismo acabou, ele ainda ontem dizia isso no Parlamento, o debate de ontem no Parlamento que o Bloco de Esquerda promoveu sobre exatamente esta situação das negociações em aberto, foi muito, muito rico, com as posições dos vários partidos. O Ventura fez uma intervenção dizendo, vocês agora habituem-se porque acabou a época do jornalismo, acabou a época dos meios de comunicação tradicionais, agora são as redes sociais e vocês estão tramados. E o Vance fez um pouco esse discurso também na Cimeira de Segurança na Europa, anunciando uma espécie de missa de corpo presente dos governos europeus, dizendo, vocês acabaram, agora vimos nós, vêm os nossos, através da nossa propaganda nas redes sociais, instalando a agenda conservadora, terminando com a censura que é a condenação do discurso de ódio e do racismo, da perseguição aos imigrantes. Claro, ele fez também o discurso racista e xenófobo. Tinha havido um atentado, um atropelamento em massa por um requerente de asilo afegão, aparentemente foi o autor desse atentado na véspera. Tem havido outros feitos por membros da extrema-direita, ainda há pouco tempo aconteceu nos Estados Unidos também, mas ele usou isso explicitamente para dizer isto é o fruto da política de imigração. Portanto, é um discurso fascista, no sentido em que todos os tropos do discurso da extrema-direita contemporânea estão extremados e que é feito perante os governos europeus para lhes anunciar a intenção dos Estados Unidos.
os Estados Unidos querem mudar a face da Europa, querem instalar nos governos europeus a mesma família política que governa a Hungria, que governa a Itália, os amigos da administração de Trump na Europa. E já agora, acho que era importante, uma parte, saber como é que a Rússia vai responder a isso, porque em março de 2023 houve uma nova doutrina que surgiu no Kremlin, através de um intelectual orgânico muito próximo do Putin, chamado Sergei Karaganov, em que a sua doutrina assenta numa visão do mundo organizada pela tensão entre o Ocidente e aquilo a que eles chamam agora a maioria mundial. A maioria mundial são os países da Ásia, são os países de África, são os países da América Latina que se opõem a um Ocidente em decadência, nesta perspectiva, e que têm a maioria da população mundial. E a maioria, neste caso até, da economia, não é? Da produção económica à escala global, não é? Portanto, a visão que a Rússia tinha da Europa do Leste como um estrangeiro próximo está a desaparecer. E há uma tendência do Kremlin de deseuropeização, digamos assim, da Rússia, não é? E uma aproximação, portanto, a esta nova maioria mundial, como eles chamam, que é consubstanciada nos BRIC, ou na Conferência de Xangai, ou em toda uma série de organizações internacionais que se opõem às organizações que existiam até agora e que eram consideradas as organizações internacionais de referência do Ocidente, como, por exemplo, o G7 e outro tipo de instituições, não é? Esta alteração com a nova abordagem da administração americana, creio que poderá ser decisiva para o novo cenário mundial dos próximos tempos, não é? Sobretudo a deseuropeização da Rússia, que acho que é um conceito muito importante. Sim, e por outro lado há um outro aspecto que eu acho também é de sublinhar, que é que na atuação dos países europeus neste contexto, do Trump não se esperava outra coisa, mas os próprios países europeus ignoraram totalmente o papel das Nações Unidas nestas negociações. Claro. Nem Conselho de Segurança, nem Assembleia Geral, não há qualquer referência às Nações Unidas como sede da aplicação do direito internacional. E no fundo é o fim do mundo multipolar, que era uma coisa que a Rússia defendia até agora e que vai deixar de defender. Com este novo conceito já não existe mundo multipolar, existe um mundo que vai ser dominado por quem tem mais força, de alguma forma. E por poderes que são ideologicamente irmãos em Washington e em Moscou. São algumas diferenças, com certeza. Não, haverá interesses diferentes, sim, mas do ponto de vista das suas identidades ideológicas são governos ultraconservadores, etnonacionalistas. Como alguém já referiu, isto foi um pacto entre oligarcas, não é? Exato, e assentes numa tecno-oligarquia e em rentistas. Um pacto entre as oligarcas. E em rentistas próximos do poder, sejam eles os da energia, no caso da Rússia, sejam eles das Big Techs, no caso dos Estados Unidos. Essa ausência é marcante, porque que a União Europeia, Macron, ao assumir esse papel do cavaleiro branco da União Europeia, ignorem totalmente o papel das Nações Unidas, do direito internacional neste quadro, é muito significativo. E já vem na senda do processo contra o TPI, da impugnação do TPI e das sanções aplicadas contra os membros do TPI pela parte da administração Trump, que foi um dos primeiros decretos que foram colocados no primeiro momento. Como é que tu viste essa reunião dos líderes europeus, convocada pelo Macron, como já disseste, sem passar pela União Europeia? A União Europeia, a Comissão Europeia e o Conselho Europeu foram convidados do presidente Macron. Como é que tu viste as várias posições dos países europeus? O rescaldo da primeira reunião, que foi na passada segunda-feira, foi óbvio, não é? Foi um desacordo total, sobretudo com a irritação do chanceler alemão em torno de uma questão decisiva, que é o suposto envio de tropas para o terreno na Ucrânia, não é? Na sequência de um eventual acordo de cessar-fogo. E dá-me a ideia que há uma inoperacionalidade total da União Europeia e, sobretudo, uma enorme confusão, não é? E uma enorme preocupação perante um cenário que lhe está a fugir e, sobretudo, um cenário que decorre em território europeu, que decorre na Europa, não é? E, portanto, nesse aspecto, nem a reunião que depois foi convocada, alargada, 2 dias depois, na quarta-feira passada, com a participação de mais responsáveis políticos europeus e do Canadá, neste caso, o Reino Unido esteve presente nas duas, nem isso deu
novas perspectivas para uma resposta comum, uma espécie de frente comum, que acho que é isso que parece que o Macron quer, uma frente comum europeia face à nova deriva da administração Trump e à forma como as propostas de Trump foram tão bem recebidas por Putin, não é? E, portanto, nesse aspecto, a fuga para a frente poderá ser o quê? E estão sempre a insistir nisto há muito tempo, mas já sempre também arvorando o fantasma de uma eventual intervenção, um eventual prosseguimento da ofensiva militar da Rússia a outros países europeus, que incluirá então necessariamente países da NATO, o que me parece sinceramente um pouco contraproducente, atendendo ao rescaldo da guerra na Ucrânia. Até que ponto é que a Rússia, a curto ou a médio prazo, estará preparada para novas ofensivas militares, ainda por cima, contra países da NATO, onde se ia imediatamente desencadeado o artigo 5º, e aí acho que a Rússia não teria qualquer hipótese, como já disse, aliás, o próprio secretário-geral da NATO. Agora, este argumento, este fantasma do medo russo que vem aí até ao Atlântico, é o grande motivo justificador de um rearmamento da Europa e de um rearmamento em larga escala que se está a preparar, não é? O ponto de partida para estas negociações também é interessante saber, é interessante podermos pensar um pouco acerca dele, porque quando a guerra da Ucrânia começou, logo no dia seguinte à invasão, se abriram negociações paralelas entre a Rússia e a Ucrânia. Sim. E ao fim de algum tempo, em Istambul, já estávamos perto... E havia os acordos de Minsk. Havia o formato de Normandia, não é? Com a França e a Alemanha. Sim, mas digamos, todo esse processo foi terraplanado pela invasão. Sim. Mas já depois da invasão é aberto um novo processo negocial, mediado pela Turquia, que é agora chamada novamente ao papel de mediador. E é interessante olhar para isso porque vale a pena ver onde é que ficou o processo em 2022. As circunstâncias eram muito diferentes porque na altura não era Trump que estava no poder e, portanto, esta aliança Trump-Putin e esta quase criminalização do Zelensky pela parte dos Estados Unidos não estava a ocorrer. Portanto, a posição da Ucrânia nessa negociação é hoje muito mais fraca do que era na altura. Mas seja como for, nesses encontros em Istambul, à saída desses encontros, é interessante ver qual era a plataforma que estava em cima da mesa e que veio a ser recusada pela parte ucraniana. Diz-se que sob a pressão de Boris Johnson na altura e, portanto... E da administração norte-americana. Sim. Na altura, a proposta era de que a Ucrânia adquirisse um estatuto de neutralidade, nem estaria ligada à Rússia, nem entraria na NATO. Estava aberta a porta à entrada da Ucrânia na União Europeia, em contrapartida, e havia uma cláusula de garantia de que a Ucrânia, apesar de serem impostas limitações ao seu armamento, à instalação de bases estrangeiras no território ucraniano, havia uma cláusula de salvaguarda em que vários países, Estados Unidos, Reino Unido, Rússia e outros países, seriam garantes de que, em caso de ser atacada, a Ucrânia teria apoio exterior. E seria também reaberto o Estatuto da Crimeia, era um dos tópicos que parece hoje completamente excluído pela parte russa, que consideram a Ucrânia... a Crimeia, parte integrante. A Crimeia, parte integrante do território da Federação Russa. E não só, e as outras regiões que foram anexadas também, não é? E é interessante que a posição do Reino Unido nestas negociações, nesta reunião com o Macron, foi de que vamos à negociação, mesmo que a Ucrânia não entre na NATO, terá que haver da parte norte-americana esse papel de garantia. Ou seja, a proposta de Trump tem que ter o penhor de que, se a Ucrânia vier a ser atacada novamente no futuro, os Estados Unidos a defenderão. Ora, Trump já disse que não está interessado nisso e em Istambul, há 3 anos, nas negociações de Istambul, Putin introduziu como cláusula de que para haver a intervenção de um dos garantes da paz era necessário que todos estivessem de acordo. Ou seja, a Rússia teria direito de veto sobre uma eventual intervenção americana em defesa da Ucrânia. Claro que isto foi recusado e foi um dos impasses que também estava criado naquela fase das negociações. Seja como for, é interessante ver como é que estavam as coisas no início da guerra. Se este acordo tivesse sido trabalhado, se não tivesse havido a pressão ocidental para que a Ucrânia se retirasse, se calhar tinham-se poupado estes 3 anos de massacres, mas
Hoje, quando o processo se vai reabrir, é interessante ver em que ponto é que tinha ficado nessa primeira fase do conflito. De qualquer forma, o único acordo a que chegaram foi o dos cereais, não é? Apesar de tudo. Certo. Mediado pela ONU, houve um acordo para a exportação de cereais ucranianos e isso foi, enfim, a primeira e a única grande vitória diplomática, digamos assim, negocial entre os dois contentores. Vamos para a segunda parte, o papel de Macron em todo este processo, ele que quer ser o líder desta Europa fragmentada. Bom, creio que nos recordamos que em 2019 Macron utilizou aquela famosa frase de que a NATO enfrentava uma morte cerebral, não é? Motivada pela indiferença dos Estados Unidos, pelo fracasso da Aliança Transatlântica, pediu na altura o maior empenho da União Europeia na defesa da Europa, isto ainda antes da invasão da Rússia em larga escala. Como sabemos, a Rússia, um dos motivos que a Rússia alegou para invadir a Ucrânia foi precisamente o desejo de Kiev de aderir à NATO. Não é? E esta questão vai permanecer no centro do conflito ucraniano na sequência da invasão russa de 2024. 2022. 2 anos depois, em 2024, o Macron tem outra iniciativa surpreendente, política surpreendente, onde admite pela primeira vez um envio de tropas francesas para o terreno, não é? Tropas de combate ocidentais, incluindo franceses para o terreno, uma proposta que foi muito mal recebida pelos seus aliados ocidentais, e o seu argumento era que a Rússia não pode e não deve ganhar esta guerra, foi o que ele disse na altura, que é um conflito existencial para a Europa e para a França. Essa posição, como disse, não foi seguida pela generalidade dos aliados da Europa, e entretanto ele recuou dizendo: nunca promoveremos uma ofensiva, nunca tomaremos a iniciativa, a França é uma força de paz e não pretende a escalada. Portanto, voltou a recuar nesta sua abordagem. Isto tem a ver, esta relação da França com a NATO é histórica e contraditória, porque em fevereiro de 1966 a França é um dos países fundadores da NATO. Em França, nos finais de fevereiro de 66, o General de Gaulle, que era o presidente da França na altura, dirigiu-se ao país pela televisão e anunciou a decisão de abandonar o comando integrado da NATO. E comunicou a decisão aos norte-americanos no início do mês seguinte. E justificou que o mundo tinha mudado, entretanto, estava-se em plena guerra do Vietnã e a França não queria envolver-se em conflitos que poderiam conduzir a uma escalada e a uma extensão que poderia ser generalizada quando a França já tinha um arsenal nuclear. Portanto, a França vai ficar 43 anos fora do comando integrado da NATO e só em 11 de março de 2009, na presidência de Nicolas Sarkozy, que agora por acaso tem um processo em França judicial muito complicado relacionado com eventual apoio de um alegado Muammar Gaddafi à sua candidatura presidencial. Foi financeiro. Sim, financeiro. À sua candidatura presidencial. Portanto, só em 2009 é que a França volta a assumir o comando integrado da NATO com a decisão de Sarkozy. No entanto, a França mantém-se ainda hoje fora do mecanismo de dissuasão nuclear da NATO, que é composto exclusivamente pelos Estados Unidos e pelo Reino Unido. A França não só continua a ser o terceiro maior exportador de armamento mundial, a seguir aos Estados Unidos e à Rússia, grande fornecedor da Arábia Saudita, dos Emirados Árabes Unidos, do Catar, do Egito, Marrocos, de Israel, como é detentora do único arsenal nuclear no continente europeu. O Reino Unido também tem um arsenal nuclear, mas a França é aquele que o tem mais desenvolvido na Europa. Neste debate que decorre nesta fase, há um aspecto que é importante, que é a ideia que parece mais ou menos consensual, já abordaste isso na primeira parte, de que a Europa precisa de se armar, que está subcapacitada para responder à ameaça externa, que é os russos que vêm por aí abaixo. Bom, os russos parece que nem conseguiram chegar até Kiev na altura da invasão.
quanto mais vir por aí abaixo até aqui à Costa da Caparica. Mas... E declarar a guerra à NATO. Claro, declarando guerra à NATO pelo caminho e etc. Portanto, todo esse fantasma parece vagamente exagerado, mas é interessante verificar se é ou não verdade essa questão do subarmamento. Porque quando olhamos para os dados do CIPRI, que é a entidade sueca mais cotada e mais citada na imprensa internacional e pelas instituições internacionais em termos de monitorização dos arsenais e dos investimentos militares, a conjugação dos orçamentos dos países da União Europeia, mesmo sem contar os países de leste, incluindo apenas a Polónia, a conjugação desses orçamentos militares é maior que o orçamento militar da Rússia. Aproxima-se do da China. Claro. A Europa tem, em França, armas nucleares. A Europa tem mais homens armados que os Estados Unidos e que a Rússia. Em número de ativos, em número de efetivos militares. Portanto, a ideia de que a Europa é uma espécie de território desmilitarizado, dependente dos Estados Unidos, é uma ideia à qual falta uma base, porque há de facto uma grande despesa militar que tem crescido nos últimos anos e contingentes de efetivos que são enormes no continente europeu. Portanto, essa propaganda que diz que a Europa está dependente dos Estados Unidos para a sua defesa, ela pode estar dependente no sentido em que é subordinada politicamente aos Estados Unidos e espera instruções. E atualmente o problema da Europa é que não está a receber instruções, ou pelo menos não está a receber instruções que ela estivesse preparada para receber. Apesar de recentemente o novo secretário-geral da NATO, Mark Rutte, ter apelado aos europeus para assumir uma mentalidade de guerra, que foi a expressão que ele utilizou, que eu acho muito, muito interessante. Não, e essa mentalidade de guerra está a ir muito longe. Eu até gostava de citar, bem, em primeiro lugar, a questão dos 5%, que é a fasquia que o próprio Mark Rutte... O Mark Rutte é um político extraordinário, é um homem que vem do Partido Liberal e é um daqueles que se juntou à extrema-direita no governo. Quando a extrema-direita ficou à frente nas eleições na Holanda, foi o partido de Mark Rutte que lhe deu o apoio para ela poder ter funções de governo. Ora, esse partido, esse dirigente, é que tem feito ultimamente a maior propaganda sobre o aumento da despesa militar e a questão dos 5% como fasquia futura de despesa. Ora, o que é que são 5% do PIB, do Produto Interno Bruto, de despesa militar? Em Portugal seriam 13.300 milhões de euros de despesa militar. Tanto quanto Portugal gasta em toda a educação. Em centenas de milhares de professores, na manutenção das escolas, nos auxiliares, nos apoios escolares, nos livros. Tudo isso é quanto o porta-voz da Aliança Atlântica defende que deveria ser gasto no equipamento das Forças Armadas e nos militares que deveriam ser contratados. Isto é mais do que um PRR em cada ano. Só para se ter assim uma pequena dimensão daquilo que se está a dizer. Portanto, um absurdo total. Hoje Portugal gasta cerca de 1,5% do seu PIB em despesa militar. Comprometeu-se há uns anos a atingir os 2%, quando a NATO estava a pressionar nesse sentido e com essa meta, o que já é enorme, e Portugal nem sequer consegue gastar o orçamento inteiro. Portanto, nós não temos como... não temos... os sucessivos governos, sejam de direita, sejam de esquerda, nunca chegam a executar tudo aquilo que orçamentam no orçamento de defesa, mas é em torno de 1,5% do PIB. Portanto, esta ideia de que Portugal, de que a Europa tem que triplicar os seus orçamentos militares, para fazer uma política de austeridade massiva, de corte nas despesas sociais, nas pensões, no ensino, em tudo o que é importante, para se armar até aos dentes em nome de uma ameaça externa que é esta, que é a Rússia que não conseguiu chegar a Kiev, é qualquer coisa que nos diz sobre a agenda que está por trás disto, que é a agenda dos interesses da indústria de armamento e da disciplina da sociedade, digamos assim, da ameaça da instalação de um clima de medo sobre a sociedade, num período em que se estão a operar grandes transições políticas e de alterações no próprio modelo económico, no modelo capitalista, que está em crise prolongada e em que a indústria militar, os investimentos na indústria militar, têm um peso importante na estratégia de crescimento das diversas potências. E acho que há um segundo aspecto. Estavas a dizer esta militarização do pensamento, que eu acho que é interessante. Eu há bocado falei da intervenção do André Ventura no Parlamento ontem, também registrei a do Rui Tavares, porque ele, a certa altura, faz uma intervenção dizendo temos que retirar a despesa militar do cálculo do déficit.
que é como quem diz, é necessário gastar mais dinheiro em armas e deixar de considerar isso para efeitos de déficit, ou seja, vamos gastar mais dinheiro em armas, mas não vamos obrigar-nos a fazer os cortes da austeridade para isso. Bom, mas vamos gastar mais dinheiro em armas? É este o programa da esquerda hoje? Porquê? Qual é a ameaça concretamente e porquê? E em segundo lugar, uma outra coisa que também é extraordinária, que é uma espécie de reverência a Emmanuel Macron. O pedido que foi feito expressamente pelo Rui Tavares no Parlamento de que Macron dê garantias de que cobre toda a União Europeia com a segurança do arsenal nuclear francês. Porque, dizia o Rui Tavares, pior do que uma guerra é perdê-la. E nós não podemos perder uma guerra nem contra Trump nem contra Putin. Mas será que é este o papel da esquerda, o de discutir as condições do armagedão nuclear? Acho que nós temos que conseguir enfrentar esta militarização do discurso a partir de alternativas e de estratégias europeias de coordenação, de segurança e defesa comuns que respeitem a soberania dos países e que sejam viáveis para uma estratégia de paz. Mas parece que tudo aponta para a elaboração, digamos assim, de uma espécie de orçamento paralelo, mesmo na União Europeia, dedicado à defesa, não é? Isso foi o que o primeiro-ministro polaco Donald Tusk disse no final da primeira reunião de Paris, da passada segunda-feira, em que parece que estão a ser preparadas iniciativas nesse sentido, até para chegar aos 5%. A Polónia já gasta 4,5% do seu PIB em armamento, quer que os outros países... Há uma pressão enorme dos Estados Unidos para que os países europeus aumentem substancialmente as suas despesas militares, até aos 5%, 4-5%, portanto, creio que todo esse cenário se está a conjugar. Porque, este toque a reunir em torno de Emmanuel Macron... Sim. Tem um pouco este contorno, que é a ideia de uma indústria de armamento europeia que tem em França o seu centro, que tem nesse país, que também é o portador do arsenal nuclear europeu, o seu protagonista, e Emmanuel Macron emerge, e faz por emergir, por cima das instituições europeias, como uma espécie de o chefe do bloco político e militar europeu. Sim, de Salvador. É curioso que Macron, tendo essas ambições europeias, é alguém que vive enormes dificuldades políticas no seu próprio país. Na terceira parte vamos falar sobre isso, sobre quem é este presidente francês que tem visita a Portugal anunciada para a próxima semana. Terceira parte do Fora de Órbita, falamos agora do percurso político de Emmanuel Macron, das dificuldades que encontra em França e das dificuldades que também tem nos domínios e nos territórios franceses pelo mundo. Pedro, é presidente desde 2017, já passou por muito. Sim, foi o presidente francês mais novo a ser eleito, na altura tinha 39 anos, quando foi eleito presidente de França. Atualmente tem 47. O seu percurso político é algo agitado, talvez correspondendo um pouco também à sua personalidade. Esteve próximo do movimento de cidadãos, depois do Partido Socialista Francês, participou na campanha de François Hollande para as presidenciais de 2012, foi secretário-geral adjunto do gabinete de François Hollande, considerado um adepto da linha social-liberal. É designado em 2014 Ministro da Economia, da Indústria e do Digital. Recorde-se que ele vem da banca, não é? Ele tinha sido do Banco Rothschild. Do Banco Rothschild, exatamente. Até que se distancia de Hollande. Promove uma cisão em 2016. Forma um movimento político em marcha. Demite-se do segundo governo de Manuel Valls, que era o primeiro-ministro socialista na altura. Adopta um posicionamento político à margem, na sua perspectiva, da clivagem esquerda-direita, que é uma coisa que ele diz que não existe, e apresenta-se então às presidenciais de 2007, que vence na segunda volta, não é? Beneficiando já, dessa vez, da chamada Frente Republicana, face à candidata da Frente Nacional, Marine Le Pen, que volta a defrontar quando se recandidata às presidenciais de 2022, onde volta a ser eleito, mas neste caso já com uma margem, beneficiando de novo da barreira republicana, mas neste caso já com uma margem mais reduzida em relação a Marine Le Pen. Na segunda volta garantirá 58%, conta mais de 41% de Marine Le Pen. De qualquer forma, a esperança que Macron suscitou
quando foi eleito pela primeira vez, até lhe chamavam o presidente filósofo, foi-se desvanecendo progressivamente. E sobretudo nos últimos anos, sobretudo no ano passado, um sociólogo francês especialista em sociologia do poder e violência moral publicou um livro designado em francês La pensée perverse au pouvoir, o pensamento perverso no poder, em que é um livro particularmente devastador em relação à personalidade política e pessoal de Macron, e que vem um pouco na sequência de um livro que já tinha sido publicado anteriormente, chamado sobre as ilusões perdidas, Les Illusions Perdues, de um outro intelectual francês que também considerava, que também denunciou, digamos assim, a perda da aura política de Macron. Neste caso, o Marc Joly, que escreveu este La pensée perverse au pouvoir, dirigente-se a Macron, refere-se ao seu amplo poder, à sua capacidade manipulatória, à capacidade de negação, ao orgulho, à violência verbal, a desprezo, a manipulação, a estado de sideração e a ausência de empatia. E analisa, neste seu ensaio, explora a estrutura mental daquele que ele chama um megalomaníaco sem escrúpulos. Portanto, é um livro extremamente violento em relação à personalidade política de Macron, e que surge sobretudo quando o Macron decidiu dissolver a Assembleia Nacional, desrespeitando os resultados das eleições legislativas, que tinham dado a vitória à Frente Popular, à nova Frente Popular, e designando um governo de direita que depois teve vida curta no poder, foi derrubado no Parlamento, apesar de agora ter sido designado um novo governo, não é? Cujo orçamento foi aprovado pelo facto do Partido Socialista Francês, como sabemos, ter decidido aprová-lo, rompendo com a linha da nova Frente Popular. De qualquer forma, para Marc Joly, o que é que se conjuga em Macron? Por trás da fachada, diz ele, de um jovem homem perfeito, existe uma inquietante carência de caráter, a coabitação entre uma linha de força narcísica caracterizada por um implacável elitismo, de um todo-poderoso autoritarismo, e por outro lado, um sedutor envolvimento que sugere o contrário: empatia, atenção aos outros, intenção de proteger os mais fracos, desejo de conceder perspectivas a todos, um sentido de interesse geral. Portanto, estes dois fantasmas conjugam-se em Macron e em toda a sua poderosa masculinidade, segundo a sua expressão. O poder do magnata disruptivo que resiste a qualquer obstáculo, e o poder do pai, da nação ou do monarca, cuja palavra soberana reflete uma verdade inacessível ao comum dos mortais. A incapacidade de nomear o primeiro-ministro de esquerda poderá então refletir-se neste seu narcisismo megalomaníaco, na expressão deste sociólogo, e da função objetiva de presidente ao serviço de interesses das grandes corporações e da grande finança. Portanto, é um retrato devastador de Macron, e que também revela a crescente perda de popularidade que ele tem registrado ultimamente, não é? E ele termina mesmo dizendo: incapaz de considerar outro ponto de vista diferente do seu, Macron demonstra a sua principal incompetência em termos de avaliação de si próprio e de avaliação das situações. Ultrapassa mesmo Nicolas Sarkozy e a sua presidência bling-bling, na sua expressão. Baralhar para incomodar e incomodar para baralhar. O Macron teve foi muito contestado e foi sempre alguém que sobreviveu, apesar de muito minoritário. Ele teve um início de carreira fulgurante em termos políticos, já o descreveste, com a criação do seu movimento, depois da cisão do Partido Socialista, da saída
daquela experiência como François Hollande. Vale a pena voltar a isso, porque François Hollande chegou a ser apresentado como uma esperança de renovação da social-democracia europeia. Isso ciclicamente acontece, aparece um novo líder na área de socialista europeia e descobre-se a reinvenção da social-democracia. Bom, isso durou muito pouco no caso de François Hollande. Eu lembro no último discurso eleitoral de Hollande, antes de ser eleito presidente, foi um discurso mais à esquerda. Exatamente. Que eu me lembro ter escutado nos últimos anos. E era nesse contexto que ele foi erguido à posição de reinventor da social-democracia. Isso durou pouco, até porque, como foi lembrado, Manuel Valls era um dos seus ministros. Manuel Valls é um homem que hoje está na extrema-direita, que abandonou o Partido Socialista e hoje está na extrema-direita. Era um ministro extremamente violento na administração interna, que conduziu um endurecimento repressivo contra o movimento social, contra os jovens em França. Emmanuel Macron era esse banqueiro liberal que veio ocupar a posição de Ministro da Economia, com medidas muito graves do ponto de vista político. Foi ele que lançou a questão do trabalho ao domingo, a questão da liberalização do transporte público com o aumento do preço dos transportes públicos. Ele teve várias intervenções em termos em termos económicos que foram muito graves e à direita, e portanto essa aura de François Hollande terminou, mas houve ali uma geração de políticos de direita que vieram na cola de um presidente que aparecia como sendo um renovador de esquerda. Isso é interessante lembrar. Depois Macron, no seu primeiro mandato como Presidente da República, já depois de ser eleito em 2017, na primeira volta ele tem apenas 24%, é bom lembrar isso. O sistema presidencial francês tem esta característica de funcionar muito, ao contrário do português, é muito habitual a ver as duas voltas e alguém que esteve com votações bastante baixas na primeira volta chegar a ganhar na segunda. Sobretudo desde que a extrema-direita está em posições fortes no eleitorado francês. Nesse primeiro mandato ele enfrentou o movimento dos coletes amarelos. O movimento dos coletes amarelos foi uma crise que durou muito tempo. Todo o ano de 2019 foi marcado por esses movimentos, por esses protestos, esses motins, e é um movimento que passa muito rapidamente de ser um protesto contra o preço dos combustíveis, que é assim que ele arranca, para passar a ser um protesto contra toda a política antissocial do governo Macron. Foi um movimento disputado, também tem esse interesse, entre a esquerda e a extrema-direita. A Frente Nacional tentou hegemonizar esses protestos durante um certo período, não conseguiu. A esquerda tornou-se hegemónica no movimento dos coletes amarelos e introduziu nele uma agenda progressiva e uma agenda de abertura. Às tantas até me fez lembrar aquele movimento pós-jadista que aconteceu em França depois da Segunda Guerra Mundial, não é? Ligado aos agricultores e... Exatamente, enfim, e que ainda hoje existe. Muito pouco específico do ponto de vista... E que ainda hoje existe. E que ainda hoje tem expressão em França, mas os coletes amarelos foram uma coisa diferente dessa e que foi disputada entre a esquerda e a direita, terminando por haver uma identificação desse movimento predominantemente com as causas e com as propostas políticas da esquerda partidária. Mais da esquerda, depois disso, isto foi durante o primeiro mandato. No segundo mandato ele atravessa a crise do Covid. Isso faz com que ele adie uma das suas principais reformas, que é a da idade de acesso à pensão, da idade de reforma. Durante o Covid essa medida fica adiada e ela vem a ser tomada já depois das eleições de 2022, em que vai marcar todo o ano de 2023 com um movimento massivo que vai durar todo aquele ano e que é vitorioso, que consegue mesmo adiar a imposição daquela alteração. Ela vem a ser imposta mais tarde por um decreto presidencial que faz recurso a uma cláusula constitucional que permite que, mesmo sem poder passar no Parlamento, o Presidente possa usar em termos excepcionais e de urgência o seu poder para impor essa medida, mas ela é mitigada. O Partido Socialista depois vem a fazer outras alterações ao decreto e é uma luta muito prolongada que vem a desgastar imensamente. O que culmina em 2024 numa derrota eleitoral brutal de Emmanuel Macron nas eleições europeias. O partido dele, o En Marche, não chega aos 15% nas eleições europeias. Isto instala uma crise de legitimidade política. Macron acredita que conseguiria, naquelas circunstâncias e com a Frente Nacional muito alta, nessas eleições europeias a Frente Nacional tem 31% dos votos, o mesmo
que o conjunto das forças políticas à esquerda, que nessa altura ainda estavam divididas, e Macron tenta um golpe de asa que lhe sai totalmente furado, que é da convocatória, como já disseste, das eleições legislativas antecipadas. Nessas eleições legislativas, a esquerda consegue, num prazo recorde, porque as eleições são marcadas para 3 semanas depois, num prazo recorde a esquerda consegue um acordo, faz um programa de medidas bastante avançadas, antiliberais, de revogação da reforma das pensões, de aumento do salário mínimo, de aumento das prestações sociais, de resposta à situação dos bairros, porque uma das coisas que também é bom referir no período anterior foram os motins que aconteceram por toda a França na sequência do assassinato de um jovem pela polícia, em muitos, porque infelizmente a violência policial em França contra as comunidades periféricas, contra os jovens racializados é muito forte. A extrema-direita também está muito presente nas forças policiais e é a força hegemónica politicamente dentro das forças policiais. E a esquerda foi capaz de manter esse vínculo e essa ligação com as comunidades dos bairros periféricos, as comunidades descendentes de imigrantes. Isso veio a ter uma tradução eleitoral também. E nas eleições legislativas, todo esse caudal de lutas, dos coletes amarelos aos jovens das periferias, à luta contra a reforma das pensões, veio a desaguar numa vitória da Nova Frente Popular, dessa aliança dos partidos de esquerda, que foi quem ficou à frente nas eleições, causando um grande imbróglio, porque, por um lado, o presidente Emmanuel Macron quer manter a extrema-direita afastada do exercício do poder, mas depende da extrema-direita e dos seus votos para impedir um governo do partido mais votado, que foi a Nova Frente Popular naquelas eleições. E, portanto, durante este tempo o que aconteceu foi uma enorme instabilidade em que Emmanuel Macron foi alinhando à esquerda e à direita, ora para afastar a Frente Nacional, ora para impedir o governo da Nova Frente Popular, e é assim que o partido menos votado dos três é hoje quem detém o controle do governo, muito embora com sucessivas moções de censura que vão sendo votadas e rejeitadas, com a substituição do primeiro-ministro, que já estamos desde junho passado no segundo, em Bayrou, depois de Barnier, e esta instabilidade penso que é muito significativa. Hoje a nova com a legitimização do orçamento pelo Partido Socialista, não é? Exatamente, era aí que eu ia chegar. Neste momento estamos com a ruptura da Nova Frente Popular. O Partido Socialista viabilizou o orçamento, viabilizou a aprovação do orçamento do Estado de Emmanuel Macron e prepara, no fundo, a disputa das eleições presidenciais. Não foi possível, depois de ter sido impossível instalar um governo da Nova Frente Popular, porque Macron e a extrema-direita não o permitiram, agora o Partido Socialista, de algum modo, rói a corda e prepara-se para ir com François Hollande, muito provavelmente, novamente François Hollande, ir à disputa das próximas eleições presidenciais. Veremos como é que essa disputa acontece. O facto é que Macron continua a ser um presidente com uma baixíssima popularidade, com uma taxa de desaprovação enorme, e as lutas sociais em França continuam fortes, continuam vivas, e é um país onde a esquerda política, nomeadamente a França Insoumise, o projeto de Jean-Luc Mélenchon, ainda tem e continua a ter uma preponderância grande, e é até mais representativo do que o próprio Partido Socialista no panorama francês. Estamos a chegar ao fim do programa, vamos ainda falar um pouco, Pedro, sobre a questão internacional, sobre a influência francesa no mundo. Qual é que é o estado da arte em termos da presença e da influência nos territórios que foram mantidos ao longo destas décadas sob o neocolonialismo. Ou sob a influência francesa. Sob o neocolonialismo francês. Macron vai herdar duas operações militares que decorriam no Sahel. A primeira, a Operação Serval, que se inicia em 2013 no Mali. Portanto, estamos a falar do território da chamada África Ocidental Francesa, que foram países coloniais de França, não é? A Operação Serval é substituída pela Operação Barkhane, que já abrange 5 países: a Mauritânia, o Mali, o Burkina Faso, o Níger e o Chad. É uma operação que se prolonga de 2014, portanto ainda antes da eleição de Macron, até 2022, e que se salda por um colapso total. Portanto, a França é literalmente expulsa
de todos estes países, ou de quase todos estes países, o exército francês, as forças francesas são convidadas a sair destes países, não é? E a França perde uma influência decisiva, uma influência geopolítica decisiva nesta região do Sahel. Portanto, o Níger, o Burkina Faso, o Mali eram os 3 países do Sahel onde a França mantinha uma forte influência sobre estes 3. Há uma série de golpes de Estado, não é? Dizem que alguns deles também fomentados pela mão de Moscou, aliás, a chamada Força Wagner, não é? De Prigozhin estava envolvida em alguns desses Estados, não é? E na sequência destes golpes de Estados, a presença militar francesa é recusada e a França sai, digamos assim, de cabeça cabisbaixa do Sahel. É uma derrota histórica, digamos assim, e muito significativa para a estratégia francesa na região. Já em janeiro deste ano, o Macron acusa diversos países africanos de se terem esquecido de agradecer à França pela sua presença, não é? Pelo seu contributo para o desenvolvimento desses países quando eram potências colonizadas, e isso suscitou novas reações de enorme desagrado, sobretudo no Chad e no Senegal. O Chad decidiu romper os acordos de defesa com a França, o Senegal indicou que a França deveria encerrar as suas bases militares no país, e o único sucesso que poderemos registrar em Macron nesta região da África do Norte, digamos assim, do Norte da África, foi Marrocos, quando em final de outubro passado visitou este país, após 3 anos de tensões entre Paris e Rabat, e esta reconciliação, como aliás já tinha sucedido com a Espanha anteriormente, foi feita à custa do direito internacional, ao ser desprezada a questão do Sahara Ocidental ocupado por Marrocos, não é? E colonizado por Marrocos. Portanto, a França, tal como a Espanha, admite implicitamente que o Sahara Ocidental deve constituir território de Marrocos. Não é? Outra frente em que Macron se foi envolvido, e também bastante grave, foi nas suas, digamos, posições ultramarinas, nos seus territórios ultramarinos, em particular na Nova Caledónia. A história da Nova Caledónia é violenta, como sabemos, é uma ilha relativamente importante no Pacífico, não é? Houve uma nova revolta, tem havido sucessivas revoltas da população indígena local contra a presença francesa, não é? No dia 14 de maio de 2024, a Assembleia Nacional Francesa aprovou um projeto de reforma constitucional sobre o alargamento do corpo eleitoral em Kanaki, que é a designação da Nova Caledónia pela população local, autóctone, acelerando a colonização francesa do arquipélago, integrando, de acordo com este projeto de reforma, 25 mil quilómetros suplementares nos cadernos eleitorais, portanto mais 20% de votantes, digamos assim. Isto foi considerado uma tentativa de reforçar o jugo colonial, não é? pela população, pelos grupos independentistas. Houve revoltas, houve saques, houve repressão, houve deportações de dirigentes desta revolta para a metrópole. Um balanço de pelo menos 14 mortos, mais cerca de 500 polícias feridos, milhares de manifestantes feridos, não se sabe ainda o número, mais de 2.000 prisões, prejuízos económicos avaliados em cerca de 1.000 milhões de euros. Portanto, foi uma revolta extremamente violenta, não é? E que demonstra a abordagem que a França ainda tem em relação à abordagem militar, à abordagem repressiva que a França ainda tem em relação às suas... Outro incidente que envolveu Macron, mais recentemente, foi a deslocação a Mayotte, que é um pequeno arquipélago francês que fica no canal de Moçambique e que foi afetado por um violento ciclone, o ciclone Chido. Uma nova deslocação falhada, com discursos intermináveis e alguns deles ofensivos.
houve um episódio particularmente constrangedor, digamos assim, em que ele se encontra com a população local de camisa e mangas de camisa arregaçadas, de camisa e mangas arregaçadas, em que a população pedia água, exigia a sua demissão, dizia que não estavam a ser devidamente apoiados, num cenário de destruição generalizada, não é? Numa região muito pobre, e a resposta de Macron foi esta: eu não sou o ciclone, não sou responsável, não fomentem a discórdia porque estaremos lixados e porque estão contentes por estar em França. Por se não fosse a França, estariam na merda. Exatamente a expressão que ele utilizou. 10.000 vezes mais na merda. Isto foi a resposta que Macron tem em relação à população de Mayotte e evidentemente não foi muito particularmente bem recebida. Portanto, uma recuperação de uma linguagem que quase que se assemelha à linguagem da extrema-direita francesa, não é? Para manter, digamos assim, a sua prevalência em todos estes territórios, e uma constante negação também pelos seus ministros das responsabilidades políticas que continuam a ser contestadas e são contestadas pelas populações. Sim, um colonialista requentado, um governante em dificuldades no seu próprio país, que, aliás, a respeito desse discurso de tipo racista, é também um aliado da Frente Nacional na política de imigração. Foi com a Frente Nacional que foi aprovada a nova lei de imigração em França, uma lei extremamente grave e atentatória dos direitos humanos em França. É este governante em crise de credibilidade que quer alçar-se à posição de chefe e salvador da Europa num momento de grande turbulência internacional, e é ele que, até ser desmarcada, virá a Lisboa para uma reunião no dia 27 e 28 de fevereiro, já para a semana, quinta e sexta-feira. Veremos se ela se confirma. Até lá, o Fora de Órbita volta daqui a 15 dias para mais um programa. Fora de Órbita é um podcast do Esquerda.net, onde encontrarás muito mais sobre estes temas e não só. Se gostaste, segue-nos nas plataformas. Este programa teve produção técnica de Bruno Moreira e a música que ouviste no início e no fim é de O Gajo, a quem agradecemos. Subscreve a nossa newsletter em esquerda.net.